Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Falando de Saúde. Hoje estamos recebendo aqui, nos estúdios da ETV, o Dr. Danilo Saad, gastroenterologista, para falarmos sobre doenças que não apresentam sintomas, ou pessoas que têm a doença e não têm o sintoma, ou têm o sintoma e não têm a doença. É mais ou menos isso, doutor Danilo? Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, boa noite. Na verdade, a pergunta é assim, como é que é essa história de estar doente sem ter a doença? É isso? Isso. Ou de ter a doença sem estar doente? Existem algumas doenças que o órgão ou alguma parte do corpo tem uma lesão detectável. Você pode encontrar isso no exame físico, como ouvir um sopro cardíaco, ou palpar um abdômen com uma dor e aquilo é uma apendicite. Pode achar uma vesícula com pedra por métodos de imagem, ou tomografia, ou ultrassom, ou exames laboratoriais, ou exame clínico, você detecta uma lesão. E tem doenças, um grande número delas, que não há nenhuma lesão. O órgão, cada uma das peças do corpo, está anatomicamente, morfologicamente, como a gente diz, normal, mas não está funcionando adequadamente. Tá. Isso se chama doença funcional. Então é diferente, completamente diferente uma da outra. São doenças funcionais e doenças orgânicas. A que a gente detecta nos exames são as funcionais. Orgânicas. Orgânicas. Você encontra uma lesão, existe uma doença num órgão orgânico. E aquela que não tem uma lesão no órgão, mas não está funcionando bem, é uma doença funcional. Vamos imaginar alguém com uma diarreia crônica, que você investigou exaustivamente por todos os meios que estão à disposição, não detecta nenhuma lesão. Tá. Há uma alteração da motilidade dos movimentos, que são exagerados, acelerados, causa diarreia, mas não tem lesão. É um exemplo de doença funcional. Tá. Eu quero começar perguntando isso porque, assim, hoje eu acredito que a doença do século é o estresse. Né? É a doença mais famosa que tem hoje, é o estresse. Sim. E o estresse, na maioria das vezes, eu acredito que até em 80% das vezes, causa dores, a gente fala erroneamente, eu já sei, dor de estômago. Né? Você fica muito nervosa, dói o estômago. Você passa por um momento de estresse, você tem aquela sensação ruim. E aí as pessoas acabam não cuidando, deixando isso de lado e acabam literalmente adoecendo. O Dr. Danilo, aqui em Ponta Grossa, é conhecido como guru. Porque, desculpe, mas é verdade, Dr. Danilo, porque assim, as pessoas que são pacientes me relatam muitas vezes que com uma simples conversa eles conseguem aliviar os sintomas que estão sentindo. Então hoje, apesar de entrevistar o médico, gastroenterologista, Dr. Danilo Saad, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre doenças que são causadas, talvez por estresse, por uma alimentação. Aí o senhor vai me dizer o que é que causa tudo isso, pode ser? Veja, existe um nervo chamado vago. É um dos pares cranianos, nasce lá no cérebro e se distribui pelo corpo, inervando vários órgãos. Entre eles, por exemplo, coração, estômago, intestino. Então, qualquer um de nós já experimentou uma sensação de acelerar o coração, uma necessidade de suspirar ou de ter uma necessidade urgente de ir ao banheiro para evacuar, a seguir de uma situação emocionalmente forte. Não sempre negativa. Pode ser uma emoção positiva. Vai encontrar teu primeiro namorado, vai na casa dos pais do teu namorado. Então, esse é um grande exemplo de uma doença funcional. Este indivíduo, ele não é como falam-se, não é psíquico. Ele não está imaginando um ataque cardíaco ou uma diarreia que ele está apresentando, ela não é um fruto da sua imaginação. É uma alteração química e elétrica que altera o funcionamento de vários órgãos, não só digestivos. Tá, mas isso pode ser de fundo emocional. Não. Ou não é? Não é emocional, é que somos pessoas diferentes, alguns mais treinados em enfrentar situações, outros menos. Muita gente é muito competente emocionalmente se tudo sair na rotina. Certo. Se algo sai da rotina, essa pessoa
perde o controle e isso vai haver uma descarga desse vago e vai desencadear algum sintoma. Não necessariamente uma pessoa fraca emocionalmente, sabe? Pode simplesmente aqui nesse momento dar uma pane em alguma coisa nossa aqui e você e o conjunto de equipe que você tem possa ter alguma atividade errada de um órgão. Pode começar a suspirar ou ter taquicardia. Ah, entendi. Isso não tem a ver com idade também? Ou não, tem? Na verdade, os mais idosos costumeiramente acumularam maior experiência, se tornaram mais capazes de driblar situações difíceis. Mas tem muita gente octogenária, 80 e tantos anos, com crise de ansiedade. Então não é a idade? Não, não é. É independente da idade? Independentemente da idade. Tá, mas quando eu falei aqui no começo que as pessoas se queixam e reclamam dessa dor de barriga, num caso de estresse ou no caso de algo não acontecer direito, é a barriga mesmo que dói? É, algum órgão que está aí dentro, né? Tem um time de gente aí, né? Aí tem o esôfago, que é um órgão torácico, mas é digestivo, que é feito por camadas musculares que são vigorosas. Elas conseguem levar um alimento da boca para dentro do estômago, mesmo se você tiver uma posição de ponta cabeça, através de contrações musculares, de fibra circular, longitudinal e helicoidal. Numa onda ansiosa, pode haver um espasmo esofagano. O estômago, em algumas situações de conflito, ele pode parar o esvaziamento. Você pode fazer uma refeição e ela, como se diz, não ir para frente, porque houve um espasmo de uma região chamada piloro, que é a saída do estômago, e simplesmente paralisa o fenômeno da digestão. É interessante que esse mesmo nervo vago, de uma altura do tubo digestivo para cima, ele provoca expulsão. Uma pessoa sob estresse pode ter náusea, ter necessidade de vomitar, e de uma altura para baixo ele provoca diarreia. Então é comum ter náusea e vômito e diarreia no mesmo momento de conflito. E vai ao médico, faz seus exames, se submete a endoscopias, ultrassom, etc., e não acha lesão. Aí as pessoas não entendem isso, acham, mas como é que eu estou doente? E não acho nada. Daí eu pergunto, e o senhor já teve dor de cabeça? Então, o senhor tem dor de cabeça, faz exame clínico, eletro, tomografia, ressonância, tira líquido da espinha, dá tudo normal. É mentira que você está com dor de cabeça? Está com dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é um exemplo muito clássico de uma das doenças funcionais, que hoje nós estamos cada vez conhecendo mais como erros de transmissão elétrica, erros de composição química, que provoca essas alterações, só que elas não serão nunca visíveis, não se encontram uma lesão. Tá. E essas doenças funcionais não são hereditárias? Ou são? Não. Não. Herança e genética são coisas diferentes, né? Tá. Você pode ter um grupo, aliás, isso é verdade, 1/3 dos filhos de uma pessoa com transtorno de ansiedade, por exemplo, poderá ter a mesma doença, transtorno de ansiedade. Então, há uma fração, uma possibilidade de transmissão de cerca de 30% de uma pessoa com distúrbio emocional para um dos seus descendentes. Mas é uma possibilidade, não uma obrigação. Entendi. Não que seja regra, isso não vai acontecer. Não. Bom, hoje a gente está conversando aqui nos estúdios com o Dr. Danilo Saad, gastroenterologista, mas a nossa pauta é sobre doenças funcionais. Você pode enviar sua pergunta para a gente através do nosso Facebook e, na medida do possível, a gente vai tentando responder aqui. Nós vamos para o intervalo rapidinho e eu já volto. Estamos retornando no programa de hoje, recebendo o Dr. Danilo Saad, gastroenterologista. Palavra difícil, né, Dr. Danilo? Gastroenterologista. A raiz é gastro de estômago, entero do intestino. Tá. A pergunta que eu quero fazer agora, talvez pareça muito boba, mas é o que muitas pessoas sentem. Existe úlcera nervosa, gastrite nervosa? O estudo é mito?
quando os pacientes me dizem que tem gastrite nervosa e úlcera nervosa, eu digo para ele, eu acho que é teu médico que estava nervoso, porque ele tem que explicar mais. Veja, nossa história da humanidade tem duas grandes guerras, teve algumas guerras entre países como Vietnã, temos aí no Oriente Médio lutas intensas a todo tempo, tivemos vários desastres naturais, existem quedas de avião matando 300 pessoas a bordo, a família desse povo todo, seus amigos, gera uma infinidade de pessoas. Tivemos esse grande incêndio numa boate lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Isso, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, amostado. E você não ouviu falar de epidemia de gastrite nervosa ou epidemia de úlcera em nenhuma vez. Tá. O que acontece, voltando naquele tal nervo vago, é que se você mensurar, medir o volume de ácido que o estômago produz, ele aumenta no estresse. Tá. Isso foi demonstrado lá na Primeira Guerra, indivíduos com a parede abdominal destruída por granada, e era visível a parede do estômago para quem estivesse cuidando daquela pessoa. E quando ela tomava morfina e dormia, diminuía a produção do suco gástrico, a mucosa, a parede interna do estômago se tornava clara, a pessoa estava dormindo. Quando ela despertava daquele sono provocado por analgesia, a parede gástrica ficava intensamente vermelha e aumentava muito a produção de suco gástrico. Bom, se esta pessoa submetida a estresse tiver uma parede do estômago íntegra, bem revestida por muco que o estômago produz, não vai haver gastrite, não vai haver úlcera. Tá. Agora, se você agrediu a parede gástrica com uma medicação anti-inflamatória, por exemplo, ou você é portador de uma bactéria que infecta o estômago e corrói a camada de muco, daí quando você fizer hiperacidez, vai haver então a penetração do ácido na parede, provocando uma sequência que pode parar em gastrite, pode ir até úlcera. E essas pessoas que têm essa tendência e que têm esse problema, podem ter isso várias vezes? Isso não é uma doença que tem cura. Por exemplo, a pessoa, como o senhor comentou, ela já tem ela não tem esse... Já entendi. Entendeu? É o seguinte... Não estou conseguindo formular a pergunta. Não, mas eu já entendi. A médica é um cara que pesca rápido. Chamado de guru, tá vendo? Não sou guru não. Mas o que acontece é o seguinte, se houver uma gastrite bacteriana, a bactéria famosa chama Helicobacter pylori. Certo. Habita 50% da população mundial. Habita 70% da brasileira. Não de modo uniforme. Temos aí hoje bolsões de famílias vivendo numa situação de extrema pobreza, além do que também não tem acesso até à educação para saber como é que deve se tornar adequada a higiene. E temos, no outro lado, condomínios de luxo onde as crianças nunca viram uma galinha viva, nunca foram comer uma fruta no pé. Então, há alguns lugares no Brasil com 100% de contaminação e outros com uma infestação muito baixa. Mas a pessoa tem H. pylori, ela está fragilizada. Tá. Se ela sofrer agressões emocionais, ela poderá desenvolver uma doença. Mas veja, a ansiedade ou o estresse não faz uma lesão no indivíduo rígido. Agora, existem pessoas com doença gástrica, no sentido de doença funcional, que se falou agora há pouco, que é ter dor de estômago, ter azia, que é aquela sensação ascendente de queimor, e que você faz endoscopia, não tem nenhuma lesão. Você colhe biópsia, não tem bactéria. Você faz um exame de esôfago que mede a acidez do órgão através de um método chamado pH-metria, um outro chamado manometria, que você vê se tem erro de contração, enfim, tudo dá normal. Esta é chamada de doença funcional, está lá inscrita no grupo A e no grupo B, que são vários grupos, o A é esôfago, o B é estômago. Ela é portadora de doença funcional. Tá. Então, você está falando de duas coisas paralelas.
O mesmo estressado pode ser alguém com doença funcional, não tem nenhuma lesão. Entendi. Um outro estressado pode ser um portador de H. pylori que estava em acalmia, estava tranquilo, e submetido a um estresse ele desenvolve uma doença gástrica porque o aumento da acidez do estresse encontrou uma parede que não estava frágil. Protegida. Ah, tá. E esse H. pylori tem cura ou não? Tem, ele é chato para morrer, mas ele morre. E a pessoa pode ser portadora, ter e não saber? Ou ela sempre vai aparecer um sintoma? Sim, dessa imensa população de 70% de brasileiros, nós estamos com cerca de 190 milhões, deve ser por aí de habitantes, se fossem 200, 70% são 140 milhões. É muita gente. E a gente não viu, e nem o governo vai fazer isso nunca, de emitir alertas de que a população está sob risco de ter um câncer gástrico. Infelizmente, alguns portadores da bactéria desenvolverão câncer gástrico. Mas é que essa bactéria ela é subdividida em famílias, a gente chama de cepa, com C. H. pylori tem o bem agressivo e tem o menos agressivo, conforme a subfamília da bactéria. E graças a Deus a imensa maioria da população não desenvolverá nada grave. Entendi. Mas o indivíduo que tiver o azar de contaminar-se com a cepa altamente agressiva e que tiver também da parte dele uma má defesa, este pode evoluir até câncer gástrico ou uma outra forma de doença maligna chamada linfoma. É de baixo o índice, mas quando acomete alguém é uma tragédia porque acaba com a vida da pessoa em pouco tempo. Outra coisa que eu quero perguntar, doutor Danilo, é assim, muito se ouve hoje que as pessoas estão se alimentando cada vez pior, da maneira errada. Comendo muito em fast food, se alimentando de uma maneira muito rápida, comendo só o que não faz bem. Essa má alimentação também pode ocasionar doenças nesse nosso sistema todo aqui dentro? Com certeza. Fizeram um estudo muito interessante pegando uma população de franceses e uma de americanos semelhantes em grupo, de mesma faixa etária, peso, altura, tentaram pegar grupos homogêneos e comer alimentos mais ou menos semelhantes em termos de proteína, de gordura e tal. Só que o francês comendo a moda francesa, batendo papo, na mesinha, tranquilo, se atrasou. E o americano com o telefone aqui, comendo e tal. A diferença pelo menos o perfil de queixas dos americanos é muito grande. Quem vai aos Estados Unidos, dos teus telespectadores que tiveram a oportunidade de ver, qualquer drogaria, qualquer armazém tem uma prateleira de antiácido, que aqui no Brasil é proibido, imensa para comprar. Inclusive a gente vê muito em filmes, né? Você assiste muito em Sim, filmes, eles a abrem o chega tubo, em casa e mastiga. toma um antiácido. Então, esse time, eles não dá nem para chamar de que o órgão está com uma doença funcional. É o comportamento dessa pessoa. As 24 horas do dia, tecnicamente, deveriam ser repartidas em 3 fatias de 8 horas. 8 de trabalho, 8 de sono e as outras 8 para todo mais, entre café, almoço, janta, tomar teu banho, bater papo com a mulher, sair passear com o cachorro, tudo. Quem que faz isso hoje em dia, né? Ninguém. Então, nós primeiro vemos que é um tempo muito grande perdido em deslocamento de casa, trabalho, casa. Uma grande perda de tempo hoje em atividades que não são produtivas. O pessoal no telefone, nos smartphones, no computador, e nem sempre fazendo um lazer assim relaxante. Na maioria das vezes brigando com alguém por internet e tal. Mas é isso aí. É verdade. Então, o que nós vemos é que nós estamos nos comportando erradamente, nós estamos esquecendo para que existe a sociedade. Essa organização de morarmos perto e cada um ter uma função, ela foi inventada, né,
por assim dizer, para que dê um pouco de conforto. Aquele cara que tinha que plantar arroz, batata, tinha que criar galinha, criar porco, fazer tudo. Agora não, ele cria porco, o vizinho cria galinha, cada um faz uma coisa, um faz roupas, outro faz sapato, e para dar o quê? Qualidade de vida. Aí você chama uma pessoa de 80 anos e mostra como você está vivendo, e ela diz, meu Deus, isso não é vida. Quer dizer, nós, ao invés de, com a modernização, ganhar tempo para comer com calma, para dormir bem, para bater papo com a tua família, a gente aumentou o tempo no sentido de usar a informática para uma porção de coisas, mas não está usando aquele tempo para comer bem, para dormir bem, para relaxar. Para viver bem. Nós estamos vendo uma espécie humana relativamente neurótica, assim. Sabe que tem um ditado, doutor Danilo, muito antigo, que diz que a gente gasta a saúde para ganhar dinheiro e mais tarde a gente vai ganhar o dinheiro. Vai gastar o dinheiro para... vai gastar o dinheiro atrás da saúde. E é bem por aí. É bem por aí. Bom, eu preciso chamar o intervalo, prometo que será breve e eu já retorno conversando aqui com o doutor Danilo Saad. Estamos retornando e hoje, falando de saúde, está conversando com o Dr. Danilo Saad sobre doenças funcionais versus doenças orgânicas. Vamos falar um pouquinho da população jovem? Hoje o jovem é por demasiadamente cobrado. Ele tem que saber inglês, ele tem que fazer atividade física, ele tem que passar no vestibular, ele tem que ajudar muitas vezes em casa. E o que está acontecendo é que os jovens estão adoecendo cada vez mais cedo. Isso pode ser uma consequência de tudo isso que a gente falou até agora? De má alimentação, de estresse. Por que o jovem está ficando doente tão cedo? Eu acho que houve um avanço espetacularmente rápido nas últimas décadas na parte da informática. Então, você não, mas eu peguei telefone que eu não tinha nem o dial de discar, a gente ficava esperando o telefonista perguntar que número. Depois passamos pelo dial, tá, até que hoje a gente tem essa maravilha que é o telefone celular, os smartphones. Tá. A parte de ensino, eu fiquei a minha vida inteira estudando Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e tal. O avanço que houve e o imenso número de fatos novos que essa turma jovem está recebendo, tornou-os um time de pessoas que não dá, mesmo que eles queiram, eles não têm tempo de saber tudo. Eu tento me manter atualizado e tenho uma dificuldade muito grande, porque eu gosto do meu título de médico de medicina interna, que é um médico que sabe um pouco de tudo do corpo humano e tem uma área de especialidade. É extremamente difícil de manter essa classificação de alguém que sabe um pouco de tudo, porque até para saber um pouco de tudo é muito. Então, você pega, como você falou, tem algumas mães que estão projetando as suas ansiedades em cima dos seus filhos. Eu falei mãe, mas pai também. Claro. Né? Então, o pai nunca foi muito competente no esporte, mas quer que o filho seja o campeão de basquete do colégio. A mãe quer que a filha faça piano, mas quer que faça ballet, tem que falar inglês e agora também francês. E assim, dominar tudo isso aí é muito difícil. Então, o que a gente vê? Que o jovem perde. Não perde, ele ganha na cultura, mas que hora que ele vai realmente curtir os amigos pela internet, pelo seu telefone ali? É de madrugada. Então o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa jovem que é por natureza um sonolento, né? Porque o jovem dorme bem para crescer mais, mas a gente vê jovem dormindo às 2 da manhã, e não tem como a mãe mandar apague a luz e durma, menino, porque o telefone fica em qualquer lugar. Então, daí eles dormem às 2 e de manhã cedo os professores veem que é uma turma de sonolento de manhã. Quais são as doenças que isso pode ocasionar? Eu acho que a mais grave é uma quebra da relação familiar. Na minha ótica, as famílias... A moda antiga de sentar e bater papo e todo mundo sabe o que estão falando ao mesmo tempo e sabe aquelas coisas de italiano, eu não sou italiano, eu sou árabe, mas é assim também, de todo mundo conversar, não é mais assim, né? Você vai em qualquer
restaurante e fica vendo. A mãe no telefone, o pai no outro, o filho no outro e tal. Aí nós vamos falar de saúde do corpo, mas e a saúde da parte mental? A Thelma, minha mulher, sempre fala do coeficiente emocional e do coeficiente, acho que é de religiosidade que ela fala. O QI antigo, o nosso QI, que era o máximo ser um cara competente no QI, ele não tem muito valor hoje mais para empresas que querem um bom funcionário, porque a parte técnica do aprendizado, a internet, a informática, ela supre. Agora, que é um coeficiente emocional bom para sofrer pressões, como você falou agora há pouco, de pessoas que não aguentam a pressão, esse grupo do coeficiente emocional alto, ele está muito pobre, pouca gente sabe trabalhar sob pressão. E o coeficiente de religiosidade, que eu preciso até conversar mais para saber bem como é que é isso, mas eu imagino que é a sensação do respeito a alguém. Entendi. Alguém tem que ser superior a você. E o que a gente vê é que tem um bando de gente que se acha o centro do universo. E ele bate de frente com todo mundo. Tá. Aí nós vamos discutir dor de estômago, diarreia crônica, dor de cabeça. Na verdade, é preciso que haja uma reformulação de conceitos da alimentação, da forma do ensino. Haverá, eu sou médico, né? Mas deve haver uma revolução, né, no ensino, não é possível que continue assim. Tem que ter, eu acredito que o que falta hoje, eu também só tenho filha que já está na universidade, está quase terminando, mas o que falta hoje nas escolas é uma modernidade. Claro. Né? Continua se ensinando da mesma maneira que se ensinava há 30, 40 anos atrás, uma coisa que hoje não pode mais ser assim. Que os jovens não se atentam mais a isso. Sabe, quem consulta comigo sabe que eu brinco, mas não desleixando, mas eu tento tornar o ambiente agradável, porque assim eu consigo mais informação, que a pessoa relaxada se solta mais. Então, quando eu pergunto qual é o seu trabalho e a pessoa diz professora, eu sempre digo isso, mais uma sofredora ou mais um sofredor, e eu nunca ouvi dizer o senhor está enganado. Em geral, a pessoa diz, o senhor nem saiba, doutor. O senhor nem imagina, é pior do que o senhor pensa. Tal. Então, a saúde, o conceito de saúde, ele é um conceito muito amplo, onde tem o corpo humano muito bom, tem que cuidar, a capacidade mental, a intelectual, mas entra a família, entra o lazer, entra a condição financeira de poder sair, se divertir e tal. Então, a saúde vai mal, mas não entendo saúde como cabeça, tronco e membros e uma porção de miúdos lá dentro, como meu pai dizia, os miúdos aí dentro. O conceito de saúde é bem abrangente e a população está sofrendo muito, está com essa saúde debilitada, mas entenda a saúde esse grande conceito. Num conjunto, numa forma conjunta. Eu quero até pegar um gancho que o senhor falou de escolas e de professores. Esses dias eu vi uma placa muito interessante de uma escola nos Estados Unidos, que a placa dizia assim: aqui nessa escola fornecemos informação, esperamos que a educação venha de casa. Pois mas aqui no Brasil é o contrário. Né? Porque aqui no Brasil, hoje os pais mandam os filhos para a escola e querem que eles sejam educados e informados na escola. E não é por aí. Exatamente. Bom, nessa parte de doença funcional que nós estamos falando, é extremamente importante que o médico não rotule o diagnóstico sem ter o cuidado de uma boa história clínica. E aí entra um pecado da medicina, que é a velocidade de atendimento ultra rápido. Eu tenho o maior respeito por médicos formados em qualquer lugar deste mundo. Mas eu inclusive eu sou um apoiador do projeto do Mais Saúde, aí, dos Mais Médicos, né? Mais Médicos, de trazerem médicos porque abrem as vagas e os médicos daqui não querem. E eu também não gostaria de ir para lugares onde eu não tenho a menor condição. Certo. Então, esse povo está vindo e está aceitando, o governo ao mesmo tempo está tentando a condição, é um assunto mais político. Mas, 2 vezes eu mostrei na minha casa, para minha esposa, para minha filha,
para minha filha que é solteira ainda. Uma era uma médica e outra era um médico. E eles fotografaram e puseram no jornal para mostrar como a população está sendo atendida. Só que o cara estava com o estetoscópio aqui, por cima da mesa, pondo o estetoscópio no peito do paciente lá na frente. Pô, meu Deus do céu, aquele aparelhinho, ele tem que ter uma posição adequada para ele transmitir o som numa intensidade, numa vibração. Aquele aparelho virado para cá e lá, aqui não é com pomba. Se o sujeito é médico, qualidade no atendimento. Você vai dizer que alguém sofre de uma doença funcional, ou que ele é o famoso píssico, você tem que examinar. Entendi. Não dá para... E se você é gastroenterologista, você não pode pegar na barriga. Você tem que ver gânglio aqui, você tem que ver pressão, você tem que auscultar, tem que palpar, E daí, então, você pede até os exames, se você achar que precisa de algum exame complementar, e daí vai discutir com o doente a possibilidade de uma doença funcional. Agora, botar um esteto no ouvido por cima da mesa, encostar no cara lá, como é que vai trocar de lugar aquilo? Não consegue. Então, é preciso qualidade no atendimento. Exatamente. E não é obrigado a atender. Quem acha que ganha uma merreca e que por isso então vai atender mal, não é obrigado. Melhor não atender. Claro. Adorei isso, é verdade. Bom, eu estou conversando aqui... Vão me crucificar, mas é verdade. Não, talvez não, porque é a realidade de hoje, infelizmente, né? Eu estou conversando aqui com o Dr. Danilo Saad. A gente vai para o último intervalo e no próximo bloco vamos tentar responder algumas perguntas. Feito? Até já. Então. Estamos retornando e esse é o nosso último bloco de entrevistas aqui com o Dr. Danilo Saad. Bom, vamos lá, Dr. Danilo. Eu sei que o senhor vai dizer que cada caso é um caso, que é preciso uma consulta minuciosa, mas vamos tentar, na medida do possível, esclarecer algumas dúvidas que vieram. Feito? Feito. Uma telespectadora diz aqui que todas as vezes que ela se alimenta, ela sente uma dor horrível no estômago. E isso independente se ela come pouco e várias vezes ao dia, ou se ela come poucas vezes durante o dia, e ela termina dizendo que é uma pessoa muito nervosa. Isso pode ser porque ela é nervosa, que ela não consegue se alimentar direito? O médico terá que pegar se sou muito nervosa e colocar de ladinho. Tá. Trabalhar primeiro com a queixa. Eu como dói, eu como pesa, não importa o que eu coma, toda vez que eu como, eu me sinto mal. Tá. Tem que trabalhar com a idade da pessoa e com o quanto tempo isso aí vem acontecendo. Uma pessoa com mais do que 30 anos e com queixas desse tipo há mais do que 3 meses, prudentemente terá que ser investigada. Uma pessoa jovem, essa queixa aí, uma pessoa de 18 anos e que teve um problema qualquer, ela merece um tratamento clínico e esse tratamento tem que ser bem orientado. Eu vou tratá-la de um distúrbio gástrico que provavelmente se deve à hiperacidez, com ou sem alguma coisa mexendo com o teu estômago, com ou sem bactéria, com ou sem anti-inflamatório, mas você é jovem e tuas queixas são de pouco tempo e pode-se experimentar um tratamento que tem dia para começar e para terminar. O período de tratamento para uma mucosa do estômago se recuperar vai de 4 a 6 semanas. Certo. Para com essa medicação e se os sintomas recidivarem, se voltar, se ela teve melhor e o sintoma voltou, ela imperiosamente vai ser examinada daí. Tá. Se essa pessoa tem mais do que 30 anos, se essas queixas estão se estendendo a mais do que 3 meses, se houver uma história familiar de doença gástrica, se houver comprometimento do estado geral, por causa disso está emagrecendo, é muito prudente fazer exame. Depois que você vai pegar o sistema nervoso, porque você não pode deixar se influenciar por esse problema. Cada vez que eu estou nervoso piora, pode te fazer pegar um caminho errado. Tá. Bom, o importante seria uma avaliação, né? Claro. Ter que ir para examinar. A outra aqui eu adorei, porque eu acredito que você vai ficar bem preocupada. Ela falou que ela é viciada em omeprazol. Tem perigo tomar isso diariamente? Não acompanhada por médico tem.
O omeprazol é para quê? Desculpa, doutor. O estômago produz ácido por células que são, elas têm um mecanismo de bomba, elas recebem algumas matérias-primas, faz uma troca celular lá, chama bomba de prótons, não tem como explicar assim, e produz ácido clorídrico. Você pode bloquear o funcionamento da célula com remédios chamado inibidor de bomba de prótons, IBP. E o omeprazol foi o primeiro da série, é o primeiro, foi o primeiro inibidor de bomba de prótons. Antes tinha antagonista H2, eram outros remédios. Ele é o primeiro e é bom, apesar de que tem coisas de mais potência, de mais tempo de ação, mas o omeprazol é bom. Aí eu pergunto, para que serve o suco gástrico? Para digestão. Digerir o quê? Bom, aí você come uma tâmara de vaca velha, né? Duro. E daí quem que vai desmanchar aquilo no estômago? Então tem função o ácido clorídrico. Aí você inibe ele prolongadamente durante um monte de tempo. E daí se queixa de má digestão. Então, quando uma pessoa precisa usar um inibidor de ácido por tempo prolongado, tem que haver uma causa. Por exemplo, o refluxo, que eu paro de tomar e me queima tudo, ela vai tomar, a gente até entende essa necessidade e acompanha. Existem parâmetros de fazer endoscopia com uma certa periodicidade, não pequenininha, mas não muito estendida, porque algumas coisas podem acontecer no estômago e fora do estômago. Então, estudos mostram um grande aumento de fratura de quadril em pessoas idosas que fizeram uso de omeprazol por mais do que 5 anos. Porque ele interfere na produção de ácido, que interfere num outro negócio lá de absorção de vitamina tal, e cálcio, e acaba com uma diminuição da concentração de cálcio no osso. Então, estamos falando de fratura de quadril em tomador de omeprazol. Além de várias outras coisas. Então, só com recomendação médica mesmo. Virou uma coqueluche, né? Todo mundo toma. Mas eu ele vende sem receita? Bom, no Brasil você compra o que você... Esse é o grande problema, né? Mas na América do Norte vende ranitidina, que é um grupo anterior, sem receita à vontade. Mas onde é muito importante chegar é assim, já que estamos no Brasil, e alguém tem dor de estômago, e alguém da família ou de amigo lhe dá um omeprazol, lembre só disto. Trate por 4 a 6 semanas. Certo. E pare. E se o teu sintoma voltar, mesmo que você tenha uma baita vontade de tomar de novo, vá no médico. Procure um médico. Porque tem um fator, tem que ter uma causa. Então, eu tomo omeprazol e ficou bom, eu paro, eu recaio, não fique tomando se está escondendo alguma causa. Está escondendo se a causa for a bactéria H. pylori, este que tem sintoma não é aquela cepa, aquela família da bactéria que não causa dano. Esse tem dano. Então, é um candidato a complicar. Entendi. Perigoso, né? Tem médicos, gastroenterologistas bastante na cidade, com competência, os clínicos são capazes de fazer isso. Não tem por que ficar tomando sem ir no médico. É importante sim uma avaliação e passar por um médico, né? Não se automedicar, esse é o grande segredo. Tem um limite, até entendemos um limite curto de 4 a 6 semanas, já que vai tomar mesmo, que a gente sabe que vai tomar. Eles tomam? É empurroterapia, começa em todos os níveis que você imaginar, vai chegar na mão da pessoa. Então, ela que define um limite de tempo para tomar. A outra pessoa, ela conta a idade, ela tem 45 anos e começou a fazer um tratamento para depressão fazem 6 meses e tem que tomar um remédio para ficar acordada durante o dia e outro para conseguir dormir à noite. Com esses 2 remédios, influenciou muito na sua alimentação e ela se queixa de dores terríveis estomacais. Pode ser dos remédios? Toma um remédio para acordar, toma um para dormir, toma um no banheiro. Tem mulheres que são assim, né? Que tem que tomar. Hoje a Tuane, que é minha filha, linda, a outra também é linda, veio aqui esses dias, né, Carol? Já entrevistamos a Carol. E já que eu falei das duas, fala do Danilo aqui também. O Danilo falta vir ainda. Mas ela falou assim, puxa, meu relógio biológico
está tão acertadinho que hoje passou um pouco da hora de almoçar e eu já senti uma dor de fome no estômago. Então, o relógio biológico bem acertado é aquele que, por exemplo, eu acordo 6h15 em qualquer lugar que eu vá, eu vou acordar às 6h15. E vou sentir fome logo depois, e vou ter fome de novo na hora do almoço e tal. E tenho uma vontade imensa de dormir, se deixar às 7h30, mas não dá, né? Porque a gente tem que... Mas, então, existem hormônios que te fazem acordar, existem hormônios que te fazem dormir. E quem brigou muito com esses hormônios e atrapalhou todo o seu relógio biológico, passa a não ter mais esse gatilho de sentir sono de noite, de sentir vontade de acordar de manhã, e inverte tudo. E eu acho, né, o médico não deve achar, deve comprovar, mas eu acho que essa pessoa não deve ter só dor de estômago. Provavelmente ela tem dores musculares, ela tem dor na nuca, ela tem dor de cabeça, ela deve ter uma zona de falta de ar. Quer dizer, ela está dirigindo-se a nós aqui porque o programa é com gastroenterologista. Mas ela provavelmente ela sofre de outros erros de funcionamento porque o corpo dela está emitindo sinais de alerta. Que não vai bem. Que não vai bem. Claro, ela pode ser só doente funcional, não ter nada, mas é muito improvável que alguém que tem esse estilo de vida aí, que desenvolveu isso, é muito improvável que ela deixe de ter alguma lesão por erro repetitivo de funcionamento. Tá. Mas a falta de sono pode levar uma pessoa a ter uma doença gastro, claro, ou não? Gástrica em qualquer parte. Por exemplo, hipertensão arterial é mais frequente no insônia. Existe um descenso, uma diminuição natural dos níveis de tensão, de pressão arterial em qualquer um de nós. Dormindo há uma queda natural. Você desarma, vamos chamar assim, você desliga o sistema para dormir. Um insônia não desliga. Os órgãos-alvo que sofrerão pela pressão muito alta, como por exemplo o coração e rins, eles sofrerão muito mais horas do que alguém que mesmo hipertenso deita à noite e dorme. Então o meu estômago também, ele também desativa. Veja que você, quando tem uma doença funcional intestinal, por exemplo, uma diarreia das pessoas que fica ansiosa, estressada, essa diarreia não a acorda de madrugada. Mas uma diarreia de comida estragada até acorda de madrugada. Porque quando você dorme, se desliga o sistema, o píssico não é um cara que se acorda de madrugada para reclamar de dor de cabeça ou de dor do corpo. Então, sempre que alguém que acha que os seus problemas são de nervo, mas ela pega no sono e dorme e acorda com uma intensa dor de cabeça, ou acorda com dor de estômago, ou acorda com diarreia, ela deve pensar mais seriamente em doença orgânica. Certo. Aquele que só tem um quadro de diarreia quando acorda e lembra que naquele dia tem que ir lá no fórum para fazer um depoimento, esse ele tem mais direito de achar que o problema dele é emocional. Doutor Danilo, para a gente terminar esse papo hoje aqui, uma doença funcional pode se tornar uma doença orgânica? Como eu falei agora há pouco, um erro repetitivo de funcionamento pode sim gerar uma lesão. Então, digamos que alguém consuma alguma droga que provoque arritmia cardíaca, ou consuma alguma droga que provoque um intenso aumento da produção ácida gástrica. Ele poderá sim desenvolver uma lesão cardíaca lá nas suas arritmias, ele pode passar a ter aquilo de uma maneira firmada, o doente digestivo também. No intestino, principalmente, doença chamada divertículo, que é uma doença comum do envelhecimento. Aos 80 anos, 80% da população acabará tendo divertículo, mas jovens com a síndrome do intestino irritável, que não é uma doença do píssico, mas ela é mais frequente. Nessas pessoas, ele desenvolve diverticulose com muito mais precocidade do que aquele mais idoso que foi ter isso só depois de velho. Entendi. Bom, eu ficaria aqui horas e horas conversando e fazendo perguntas. Eu nem sei se é isso que você queria de mim, eu fui falando.
Não, mas eu vou incomodá-lo mais vezes, eu prometo. Se o senhor me permitir. Minha mulher me falou que você queria falar comigo, primeiro eu fugi um pouco, daí vim. Daí eu perguntei para ela do que a Fabiana vai conversar comigo. Ela falou sobre medicina. Eu falei, é um tema pequeno. E a gente aqui também acabou escapando um pouquinho sobre as doenças, mas eu acredito que esse é o grande segredo, né? É buscar a harmonia entre mente sã e corpo são. É verdade. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Prometo incomodá-lo mais vezes, se você me permitir, né? E quero contar para vocês de casa que hoje o nosso papo foi aqui com o gastroenterologista Dr. Danilo Saad. E acredito que a grande mensagem de hoje para você é não abusar dos maus cuidados com o seu corpo. Qualquer doença que fique por mais de uma semana ou qualquer sintoma que lhe incomode por mais de uma semana, procure um especialista, procure o seu médico. Alimente-se bem, tente dormir com qualidade e não se automedique. Esses são os grandes segredos para que a sua saúde fique bem. Muito obrigada, doutor Danilo. É você. Eu quero agradecer aqui também a Ideato Acrílicos, junto com a Biprint, que faz aqui o nosso estúdio, deixa o nosso estúdio tão aconchegante, tão gostoso. Agradecer a Mariflor, que decora aqui com um vasinho para deixar mais aconchegante. A Mariflor atende aqui na Balduino Táxi, bem em frente à TV Educativa, número 444, e principalmente a sua audiência. Obrigado pela oportunidade de entrar aí na sua casa. A gente tem um encontro na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, aqui na ETV. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.